A bola não para você que está acompanhando aqui no canal do Fred Júnior. Se inscreva, dê seu like, manda mensagem importante. Seu like, a sua mensagem, participando aí. Ao lado aí do chat ao vivo tem o. Você pode dar um up na entrevista, para a entrevista chegar a mais pessoas. É importante. A gente continua aí falando do mundo da ginástica artística. A gente não deixou de falar da ginástica artística, a gente está falando. É importante, não é fácil, é uma missão quase que. Tô quase sozinho nessa aí, mas estamos firmes aí. Continuamos a falar aí da ginástica artística, o ambiente da ginástica, né, que não é um ambiente nada saudável. Eu tô mais uma vez com a Cleópatra Silva, a Cleópatra que é a mãe da Cristal Bezerra. Tudo começou através da entrevista da Cristal Bezerra. A partir da entrevista da Cristal, outras meninas tiveram coragem de falar, pais, mães, né? Outras pessoas se movimentaram, clubes se defenderam, né? Todos têm a oportunidade de falar. Quem quiser falar, o microfone da Bola Não Para está à disposição aí. Léo, tudo bem? Quero que você fale aqui com a gente. Meses depois, né? A gente pode colocar, tanto a entrevista da Cristal como a sua mais recente, se a gente calcular, né? A gente conversou depois com você. O que que você pode dizer para muita gente manda mensagem para mim? E aí, Fred, como tá o caso da Cristal? E a Cristal, como que ela tá? E aí, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu? Então, nada melhor que você para poder explicar. Mais uma vez, obrigado por atender a bola, não para. Obrigada. Então, a Cristal, ela vem se cuidando, né, fazendo fisioterapia com a ajuda de todos, que todo mundo se movimentou para ajudar a comprar os colãs que ela vendeu, ela conseguiu vender praticamente tudo que ela tinha. Não foi fácil essa venda, né, porque tinha um apego emocional com tudo isso, mas ao mesmo tempo foi um ciclo que ela fechou, sabe? Porque realmente assim ela não tem mais como voltar a fazer esporte por causa do ombro, né? Então, ela focou em se cuidar, em pagar a fisioterapia e cuidar dela também, né? E, aliás, aproveitando isso, né, Cléo, porque tempos atrás, nas redes sociais, né, mostrou a imagem, pô, o ombro tá aí fazendo exercício, tá tudo bem. Hum. Tudo faz parte da fisioterapia. É bom explicar, né, Cléo, porque essas pessoas, Ah, né, exatamente. sempre se olhar maldoso, né, as pessoas sempre desconfiando É, das outras, né. A gente sabe que no Brasil tem os pilantras, mas nesse caso não tem nada de pilantragem, é tudo sério. E a gente mostrou isso. com provas tudo o que aconteceu com a Cristal na ginástica artística. Eu queria que você falasse um pouquinho até para esclarecer essas imagens que apareceram nas redes sociais que gerou aí uma polêmica desnecessária. Fica até um pouco difícil, assim, sabe? Inclusive, assim, eu queria aproveitar essa situação para agradecer todas as pessoas que ajudaram ela nessa segunda fase de fisioterapia, com dinheiro, comprando os colãs e tudo mais. E aí, o que que acontece? Lá na Newon é um lugar onde só cuida de atleta. Então, os exercícios que eles fazem é totalmente acompanhado e os aparelhos que eles usam é de alta performance, sabe? Então, isso gerou muita, não é confusão, entendeu? Tipo, as pessoas querem saber se ela está se cuidando, ela está se cuidando. E são profissionais que cuidam de atletas, então eles não vão dar para ela uma bolinha para ela apertar. Eles vão fazer exercícios, né, bem categóricos em cima do ombro para ver se consegue recuperar o ombro dela. Mas mesmo assim, ele tem que ser feita uma cirurgia para reconstruir, se é que existe algum jeito de reconstruir o bíceps dela, porque cada vez fica mais, né, difícil, porque ele já está cicatrizado do jeito que está, entendeu? Então, ela, às vezes, quando ela está fazendo algum tipo de exercício, o músculo dela sobe, e aí ela tem que ficar se massageando para descer. Então, não tem mais força no braço. Então, assim, aquilo lá foi. Ao mesmo tempo, assim, eu fiquei tão feliz de ter visto aquele vídeo, sabe? E depois eu vi a repercussão que deu, foi triste, porque as pessoas acham que a gente está agindo com De má fé, né? mentira, de má fé, entendeu? Jamais faria uma coisa dessa. Sim, com certeza. Mas é sempre bom Inclusive, tem poder. profissionais envolvidos nisso, né? Com certeza. E é bom explicar. E até por isso, até queria que você falasse um pouquinho e explicasse, né? A Cristal no seu Instagram, nas redes sociais, colocou aí os colãs aí para quem quisesse adquirir, né? Queria que você falasse um pouquinho a razão de tudo isso, porque é algo, claro, é sentimental, que houve um Uhum. desprendimento e não deve ter sido fácil, né? Nem Não para foi. Cristal e também para a mãe, né, que acompanhou toda essa trajetória.
Quando que vocês resolveram? O que que vocês pensaram a partir do momento que vocês precisam pagar a conta também e a fisioterapia tem os seus gastos também? Sim, a gente tomou essa decisão num momento assim que a gente não tinha da onde mais tirar dinheiro para pagar New On, porque apesar de tudo é um centro de fisioterapia caro, né? E a Cristal, assim, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 10 dias, não vai resolver coisa alguma, né? Ela precisa fazer uma fisioterapia contínua. Então, a gente conversou bastante para chegar nesse ponto de ter que vender os colãs. Eu achei que no início não ia dar em nada, mas a movimentação foi muito maior do que a gente imaginava. Muitas pessoas até ajudaram sem comprar colã, entendeu? E que isso, nossa, isso foi surpreendente, assim. E no início, assim, ela não quis nem fazer vídeo, nada, porque estava sendo difícil esse desprendimento, né? Muita história. Mas depois foi mais fácil, quando ela viu que ia ajudar ela de outro lado. E é isso. E a gente está aí nessa luta, né? Fez mais uma rifa para vender o restante que tem ainda. E vamos ver se dá certo essa rifa, né? As Tomara, pessoas tomara estão dê. comprando. E depois eu vou deixar até nos stories aí o link aí pra rifa, pra Uhum. quem quiser também poder participar. Ô, Cléo, algo vai ficar da ginástica ou vocês não querem ter mais essa memória da ginástica? Foi tão traumático que vocês não querem ter a memória. Olha, Claro, tem os troféus, tudo, mas assim, tô falando das roupas, né? Que especificamente são as apresentações, são os treinos, né? Isso é algo sim. que realmente vocês preferem virar a página nesse caso? Então, virar a página sempre é difícil, né? Porque quando a gente vê alguma coisa da ginástica é muito complicado lidar com as emoções. Mas ainda ficaram as medalhas, né? Ela tem muita medalha guardada ainda. É, trauma para ela ficou, né? Porque ela chegou até aí num centro esportivo, tentar treinar crianças pequenas, sabe? Aos poucos, mas ela não conseguia mais, sabe? Ela desistiu, ela iniciou um treino bem bacaninha, assim, com pessoas muito legais que acompanharam o decorrer da vida dela, mas ela mesma não conseguia mais viver nesse mundo, sabe? Ela estava com medo dela ser o reflexo de tudo aquilo que ela viveu. De repente, ela está fazendo isso com alguma criança, fazendo o que ela viveu com outra criança e não percebendo, porque ela não tinha outra história para contar que não fosse a que ela viveu, entendeu? Então, isso começou a tornar um tormento na cabeça dela. Então, ela só falou: mãe, não quero fazer parte mais desse mundo. Eu preciso de um tempo muito grande para tentar conviver de novo nessa história. Cléo, nós temos aí um processo seguindo na Confederação Brasileira de Ginástica, na CBG, e um processo na Sim. Justiça contra o Pinheiros. Primeiro da CBG, a gente soube, né? A CBG enviou um comunicado a vocês, dizendo Uhum. que ia dar uma pausa, porque em virtude a Bia, né, a treinadora, ela estava grávida e ia nascer, né? A criança e tem toda aquela a pausa, né? Que é Uhum. de acordo com a lei, período de 4 meses aí, foi dado aí um prazo de 120 dias para retornar aí Isso. as conversas. Primeiro, antes se retornou ou não, o que que a CBG entrou em contato e fez o que com vocês? Só conversou, disse, não, vamos abrir agora uma investigação. Qual foi esse primeiro passo antes da pausa, Cléo, por Ah, favor? sim. Eles falaram que iam abrir uma investigação, pediram todas as provas que a gente tinha em mãos. Eu enviei todas as provas para eles, né? E aí eles chegaram a marcar uma conversa, né, com a Cristal no dia 31 de dezembro. E aí a 31 de gente. dezembro. 31 de É, dezembro. exatamente. Aí eu pedi para que fosse mudada essa data, né, que não tinha condições. E aí eles marcaram uma outra data e eu acho que uns 10 dias antes da data de janeiro, eles pediram essa pausa de 120 dias. Tá. E a pausa veio. Nós estamos falando aí, nós estamos já no final do mês de maio. Acabou, terminou. Pelo prazo dado pela carta da CBG, o prazo se encerrou. A Beatriz Ferragoso, por exemplo, pode voltar a trabalhar, tudo esse. E a gente sabe que ela está atuante aí nas redes sociais e tal.
A CBG voltou a entrar em contato, conversou com vocês, marcou alguma coisa ou até agora nada? Então, eles não marcaram nada. Inclusive, nesse finalzinho aí, mandei e-mails perguntando sobre o casos, quando que ia dar continuidade, nada, não me responderam nada. Até agora, nada. Houve uma mudança de presidente, né? Ah, é. Tem esse detalhe, vamos ver se Desculpa. não foi nada. Não, tem essa mudança de presidente, né? Então não sei se. Acredito que o Sim. presidente esteja, o novo dirigente esteja a par de tudo que esteja acontecendo, mas não entrar em contato e não responder não é legal. Então a gente vai Isso. também conversar com a CBG para saber um posicionamento, Uhum. porque parece, né, Cleo, assim, com o tempo passando, e claro, respeitando tudo, a gravidez da Beatriz Fragoso, tudo que tem que os trâmites corretos, né, os prazos Sim, legais, ao mesmo tempo tem uma outra vida envolvida que é a vida da Cristal, né, que está aí toda sim. comprometida fisicamente, psicologicamente, por tudo que a gente já contou e tá os links aí, a gente tem mais de 26 vídeos falando da ginástica aí, vocês podem assistir, não só o caso da Cristal, mas infelizmente outros casos. O que você espera? Você está otimista? Você tá pessimista? Você tá achando que, como o tempo tá passando, parece que as coisas vão assentando e as pessoas vão esquecendo, porque É. infelizmente o pessoal tem memória curta. Qual é Uhum. o seu sentimento hoje, Cléo? Hoje, o meu sentimento é, eu tô meio desacreditada, assim, sabe? É, que isso vai ir para frente, porque eu vejo que a ginástica ela tem conquistado um espaço muito grande na mídia, e eu fico feliz pelas meninas, né? São meninas que acompanharam a Cristal, viram a Cristal crescer e cresceram até junto com elas. Mas o que eu esperava é justiça, o que eu esperava não, o que eu espero, entendeu? Sabe? O que eu espero é justiça, o que eu espero é poder cuidar da minha filha e ver ela liberta dessa corrente que ela arrasta de ter se. Ela não se sente injustiçada, mas ela se sente abandonada, entendeu? Porque ela serviu o país e serviu dignamente, entendeu? E hoje ela não é nada. E a É, justiça, né? sim. E falar em justiça, tem ação contra o Pinheiros. Né, até o Igor Bellini, que é o advogado, que já conversou com a gente também sobre o Uhum, assunto. Vocês entraram contra o Pinheiros, né, questionando aí também, né, sim. a responsabilidade do Pinheiros, né, que já que muito do que aconteceu foi quando ela atleta, não só do Pinheiros, esteve no Centro Olímpico, mas no Sim. Pinheiros sim, também. E aí o Pinheiros fez uma defesa, e eu ainda vou fazer um boletim específico só da ação, porque tem uma resposta do Pinheiros e Sim. tem uma contra-resposta, tem outro argumento feito pela defesa, né, feito Uhum, pelo Igor, né, que defende aí tanto a Cristal como a Cleópatra. O que você está esperando sim. desse caso também do Pinheiros, se te surpreendeu um pouquinho aí as respostas do Pinheiros, se eximindo aí de qualquer culpa aí? Não, eu acho que o que a gente espera é que cada um assuma a responsabilidade que tem, entendeu? Porque o Pinheiros, ele abriu mão dela, tipo, ela estava lá representando eles. A gente conversava com os coordenadores, ela precisa de cirurgia, ela precisa de cuidado, tipo, eles não estavam nem aí. O próprio médico falou que era melhor ela correr atrás por meios próprios, porque o Pinheiro não estava nem aí para ela. Então, assim, era uma máscara, porque existia a coordenadora que ficava toda hora, ai, se precisa de alguma coisa. A gente falava, precisa, mas nunca fazia nada, entendeu? Sim. E Nunca fazia inclusive, nada. Então, inclusive na defesa do Pinheiros, né, eu repito, eu vou fazer um boletim específico que é uma coisa bastante longa, tanto a defesa, né, como a uhum, argumentação do Igor, né, o advogado da Cristal. Mas uma das coisas, eles sempre colocam a culpa no doping, né, Cléo? Queria que você falasse um sim, pouquinho. Tanto o primeiro como o último, né? Eles colocam muito nisso na sim, defesa, colocam a rede social quando existe a Cristal falando bem da Bia, né, da Beatriz Fragoso, né, falando como se fosse, né, a segundo lar, tem sim, uma referência ali, como se isso fosse para provar que não houve nenhum problema, nenhum dolo, não houve uma relação ruim, uhum, e que o caso aí de punição, de afastamento, é muito mais devido a, com todo respeito, a irresponsabilidade do doping, de ter tomado uhum. remédio sem consultar se podia ou não. É nessa linha mais ou menos. Você entende como normal, natural, ou te deixa entristecida a resposta do Pinheiros?
Olha, na época que aconteceu o doping, eu já estava no meu limite. Eu já estava atrás da coordenadora do Pinheiros. Eu cheguei a expor para ela tudo o que estava acontecendo, sabe? A vontade que eu que eu desejaria, assim, que eu peço a Deus todos os dias, é que apareça alguém que estava lá, porque todas estão caladas, entendeu? Todas as pessoas importantes que viram tudo acontecer é que eu acho engraçado, né? Porque todo mundo levanta campanha e tudo mais, falando não, me procura, não sei o quê. Me procura não me procurando, entendeu? Sabe? Não me envolva nessa história. Então, é muito engraçado isso, né? Então, assim, eu peço todos os dias a Deus que algum desses seres tenham a consciência de tudo isso que aconteceu. Eles sabem o que eles viram, entendeu? Eles sabem o que a Cristal sofreu, sabe? Muitas vezes eu ouvi, não sei como a Cristal aguenta isso, sabe? Vocês têm que fazer alguma coisa. A mãe de atleta, sabe? Então, assim, é muito complicado a gente é, hoje achando que podia contar com todo mundo e eu não pode mais, porque todo mundo se calou, entendeu? Todo mundo se calou, só os médicos que não. Então é muito triste isso, e eu peço todos os dias a Deus para que alguém tenha consciência de tudo isso que está acontecendo e sabe a verdade de tudo isso, sabe? E que quem fez seja responsabilizado por isso. Porque o Ah, doping, o que que é o doping? sim. Gente, na verdade, às vezes eu acho que o doping aconteceu para parar tudo, sabe? Para parar. Porque se não fosse o doping, sabe? Eu não sei o que teria acontecido com a minha filha. Ela teria se matado, por exemplo, porque ela É, não conseguia conversar. né? E lembrando, né, gente, e vale reforçar, eu tenho colocado os links aí para vocês assistirem, tanto a Cristal falando, como a Cleópatra na primeira vez falando com a gente, sempre bom para vocês reverem. No caso da Cristal, é, houve sim o doping, mas assim, uma coisa é o doping, uma coisa é a parte física, né? Assim, tá bíceps caído, Exatamente. o trauma psicológico, né? Assim, ela não tá eximindo, em nenhum momento falando, não, não, foi sem querer, não, não, não. A Cleópatra contou o motivo, o porquê. Então, mas sabe o que que é engraçado? É que quando sobe o atleta no pódio, não, o técnico tem tudo a ver com tudo isso que aconteceu, Sim. sabe? O técnico faz parte dessa história, ele é o E para ir para a responsável. seleção, para ir para a seleção, o técnico faz parte, né, Cleópatra? Porque Exatamente, lembrando, né, gente, quem tá acompanhando a gente, da ginástica, o atleta leva o técnico junto para a seleção. exatamente. E aí, quando acontece alguma uma coisa desse tipo, de doping, de atleta se quebrar, não é. Aí o técnico não tem mais responsabilidade sobre isso, sabe? Eu acho que ali, se é uma equipe até o fim, entendeu? Então, por isso que eu cheguei e falei: não, eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Porque isso não é justo. O que levou a Cristal ao doping foi as atitudes da Beatriz, entendeu? Sim. Alguém ligado a Beatriz, alguém próximo, alguém entrou em contato com você, Cláudio, tentando aí conversar, querendo, ou não teve mais nenhuma relação? A partir do momento quando a Cristal conversa com a gente, não houve mais essa relação, não existiu mais nenhuma conversa, houve alguma tentativa de aproximação? O que aconteceu nessa situação de uma relação de anos? Da parte dos técnicos de Beatriz, essas coisas, ninguém procurou ela. Inclusive, ela morre de medo disso, sabe? A única pessoa que procurou ela e se dispôs a apoiá-la foi o diretor, o Maeda, né? Do Centro Centro Olímpico, falou Olímpico. que as portas do Centro Olímpico estão abertas para quando ela quisesse ir lá, que ele tem muito carinho por ela. E assim, e de atleta mesmo, a única pessoa que sensibilizou com tudo que estava acontecendo e nos procurou foi o Diego Hipólito, mais ninguém, sabe? Ele falou que se precisasse de ajuda, se a Cristal quisesse ir no circo dele, conhecer, de repente querer até fazer parte, mas a Cristal não tem condições nenhuma de fazer nada de coisas de circo. Mas assim, foi as duas únicas pessoas assim de todo esse meio que se sensibilizou. De resto, mais ninguém, sabe? E os médicos, o Nicolas e a Camila, o Will, o Daniel, toda essa gente que são fisioterapeutas, mas ninguém mais.
Ninguém. Dirigentes, comissão técnica, ninguém procurou a Cristal. Ninguém procurou Cristal. Atletas, as meninas que você inclusive cobrou na primeira entrevista, né? Cadê as meninas que falaram que ia ajudar a Cristal para ela denunciar que elas iam ajudar? Não mudou nada, nem depois que você falou, não mudou nada. Nada, nada. Na verdade, elas estão super caladas, proibidas de falar sobre esse assunto, né? E isso, Então, isso eu posso atestar também, que existe uma é, recomendação para não se tocar no assunto. Não posso. E, inclusive, foi o que eu passei com a Jade Barbosa, né? Ela ficou com exatamente. tanto medo que eu fosse citar o caso Cristal, que ela E ela fez o foi que uma das, fez. ela é uma das principais peças mais importantes, assim, porque é ela que insistia para Cristal denunciar a Bia, que ela que queria saber o que estava acontecendo, porque ela era que sabia que estava acontecendo alguma coisa, sabe? Insistia, Cristal, você tem que me falar o que está acontecendo, você tem que denunciar o que está acontecendo, tem coisa errada, sabe? E mesmo assim, hoje, nada. Ainda quase que me compliquei lá no Sesc, lá por causa dela. Exatamente. E outras atletas também não, nem, porque agora tem uma delas que está aqui em São Paulo, no Pinheiros, né? Isso, a Júlia. A Júlia. Aí me disseram que as duas se encontraram, o Cléo. É Isso, verdade? as duas se encontraram num evento, mas se abraçaram, tudo, mas mais nada, Nada. nada. Aliás, ela está treinando com a Irina e com a Caroline Isso, Molinari, que depois das entrevistas da Cristal, depois da entrevista da Cristal, foi a técnica mais citada aí em relação ao comportamento, aí, em relação isso, aos jovens, aí, as crianças e adolescentes. Precisa sempre lembrar, criança e é adolescente, isso gente, mesmo. né? Uhum. Não são, não são, com adulto já seria ruim, então É, imagine com criança e com adolescente. mas eu acredito assim que com tudo isso que eu fiz, alguma coisa aconteceu, né? Porque todos os técnicos hoje vão tomar muito mais cuidado, porque esse assunto ainda está muito recente, né? E vão tomar cuidado com isso, Né? entendeu? Eu espero assim. E lógico que, como você falou, postar um vídeo da Cristal. Gente, a gente fazia tudo para ser uma relação boa, sabe? Mas fora dos meus olhos não era. Entendeu? Porque uma pessoa que está coagida e passando por abusos, ela fica quieta, sabe? Então, é muito fácil ficar falando um monte de coisa se você não vive isso. Infelizmente é isso. E eu trouxe Uhum. até um exemplo da ginástica rítmica lá na Itália, que Pois teve uma é. denúncia e tal, e aí desacreditaram. Foi bem parecido com tudo que a gente tá fazendo aí, mas depois foi pra Uhum. frente. As coisas parecia que não Isso. ia, e aí ela foi afastada, mais de 20 anos na seleção italiana aí, e foi afastada. Sim, Então, a gente acredita, viu, Cléo? Eu também sou um cara esperançoso, sempre fui otimista, de que as coisas vão sim. caminhar, e essa manifestação é importante. Espero que a Confederação Brasileira de Ginástica bote para andar aí, porque agora Eu já se também passou o espero prazo. muito. Porque assim, que não aconteça nada com a Beatriz Fragoso, que na nossa avaliação do que a gente já viu, por todas as provas, eu acho que muito difícil. Mas assim, vai que, a gente pode esperar de tudo. Mas que pelo menos Sim, ouçam a Cristal, a Beatriz e todos os sim, envolvidos. As meninas da seleção teriam que ser ouvidas também, porque elas conviveram sim. muito ali. Sabem todas essas que estão aí na seleção, todas. Sim, Flávia, eu espero que Lohane, ouçam todas, Jade, Flávia, Lohane, todas, Júlia, todas. todas sabem, todas. Conviveram e Ana sabem. Luísa, até Thaís Fidelis, que hoje está super Voltou, aí, voltou. voltando com tudo, entendeu? Ela foi uma das pessoas que mais me abriu os olhos, sabe? Ela que me ligou, falou, não, denuncia sim, porque aconteceu, ela presenciou várias coisas, sabe? Ela presenciou até a Beatriz batendo na Cristal. Então, eu nem sabia disso. Foi ela que me contou, sabe? Então, eu não conseguia saber dessas coisas através da Cristal. Eu soube de todas as pessoas, menos da Cristal, porque ela tinha medo, ela não falava, ou ela achava que viver isso era a coisa mais normal. A agressão da Bia na Cristal foi o quê? De tapa no corpo, alguma coisa assim? Que tipo de agressão que foi? Foi de sair arrastando ela pelo braço e empurrar ela da trave e jogar ela fazendo paralela. Ela empurrou a Cristal porque ela não estava fazendo do jeito que ela queria e as duas caíram da paralela. Caramba, que coisa. Então a gente espera isso da CBG.
A Uhum, justiça, claro, onde tanto a Cleo como a Cristal entraram, quanto o Pinheiros também esperam, óbvio, uma uhum, reparação, danos, né? O que é pedido na ação. Repito, eu vou fazer um boletim específico sobre essa ação, que é uma coisa mais uhum. longa, para poder explicar para vocês entenderem, mas já está correndo Sim, desde a época que a gente conversou lá atrás. A Cristal veio falar sim, comigo exatamente a partir do momento que a ação já iria ser, entrar na justiça. Então, até isso. por isso que a Cristal resolveu falar também. Aproveitando então, Cléo, esses momentos finais, agradecendo você mais uma vez, porque sempre as pessoas estão cobrando. E aí, como que estão as coisas? Como tá, tal, Sim, tal. E a Cléo tem sido uma parceira muito grande de poder divulgar, já que a conta da Cristal na rede social tem o mundo da ginástica está ali. E a Cléo, sim, de certa forma, com a Cristal, estão aí divulgando também, porque é importante. Quanto mais gente souber, mais gente tiver coragem em falar, é importante. Às vezes, até de forma anônima, eu digo aqui, tá, gente? Eu tenho como, alterando a voz de forma anônima, entrando em contato com o canal, a gente pode contar a sua história. E às vezes pode ser que não aconteça nada lá na frente, puna alguém, mas você tira um peso das suas costas. Eu sei de muitas meninas que me sim. agradeceram por ter tirado um peso das costas, porque pôde contar a sua história. Sim, Então, hoje, quando eu encontro muitas pessoas assim, elas agradecem também pela atitude que eu tive, que deve ter movimentado esse mundo da ginástica, do esporte com os técnicos, entendeu? Eles devem ter se olhado para si mesmo e falado, opa, peraí, deixa eu tomar cuidado agora com aquilo que eu faço, né? que todos se conversam também, né, Cléo? Deixa bem, É, né? Todos eles. exatamente. Todos Uhum, eles. sim, Todos se conversam. Então, a gente fica à disposição mais uma vez, aproveitando, né, que a Cléo está aqui falando um pouquinho da Cristal e um pouquinho do que se espera. Então, para agradecer mais uma vez, Cléo, eu queria que você falasse o que você está esperando, o que você pode pedir para quem está assistindo e que já acompanhou a história, sabe do que aconteceu. Vale reforçar o apelo mais uma vez, porque é aquilo que a gente fala, gente, pode ser de forma anônima, né, comigo, por uhum, exemplo, pode ser um depoimento que a CBG não vai divulgar quem vai, eu tenho certeza disso. A CBG não vai apurar sem expor quem for falar. Então eu acho que é sim, importante quem está assistindo e que vivenciou, que viu e que sabe o que aconteceu da relação entre Cristal Bezerra e Beatriz Fragoso, possa ajudar. Vai ajudar a Cristal conseguir tirar esse peso, viver a sua vida, né? Queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso, né, Cléo, por favor. o que eu espero é justiça, só isso. Eu acho que vai ser um livramento para minha filha, principalmente, entendeu? E que ela tenha um mínimo de ser ressarcida por tudo isso que ela viveu, para ela poder pagar os tratamentos dela, né? De físio, de até fazer uma cirurgia de reconstrução, se ela conseguir e seguir a vida dela, estudando, fazendo as coisas dela, entendeu? Porque foi uma vida inteira de dedicação. É só isso que eu quero. Quero ver minha filha feliz e vendo que a justiça, a gente pode confiar na justiça que vale a pena, Sim. entendeu? Só isso que eu espero. E só para quem está assistindo a gente, a Cristal melhor do que a Cristal conversou com a gente, hoje um pouquinho melhor, Cléo, conte pra gente aí, por favor. Sim, sim, ela está melhor. Ela teve um acompanhamento com uma psicóloga muito boa, que ajudou ela a falar, saber falar mais sobre o que ela sente, tudo. E aí é um passinho de cada vez, né? Tá estudando, tá fazendo faculdade, tá procurando um emprego para poder se ocupar, para poder seguir em frente a vida dela. Tá namorando um menino que fez muito bem para ela. Então é isso. Tá seguindo a vida dela Que e bom. esperando que a justiça seja feita. E faculdade de quê? Educação física tá fazendo? Sim, Pô, que legal. Então vai seguir na área aí do tomara, esporte. né? Vai sim, com certeza. Poxa, Cléo, mais uma vez, muito obrigado por atender aqui o Bola Não Para. Obrigado pela confiança mais uma vez, que tudo dê certo. CBG, estamos aguardando aí novidades, entre em contato, Isso. responda aí a Cleópatra, por favor. E, claro, Obrigada, aguardando a Fred, justiça. sempre pela parceria, pela força que você nos dá, nos dando voz, sabe? E nessa luta aí sempre. É isso aí, gente. Então não esqueça, quem quiser falar a respeito, pode mandar um e-mail a bolanãopara@terra.com.br, a bolanãopara@terra.com.br, ou entrar em contato pelo canal mesmo aqui no YouTube, ou entrar no meu Instagram, @FredJúnior, mandar lá o famoso DM, o direct,
e querer contar a sua história, querer contar o que você sabe deste caso, do seu caso, né? Do seu caso, você é atleta, ex-atleta. Sim. E dar parabéns também ao Diego Hipólito, então, que foi o único atleta que entrou em contato. Então vale reconhecer. Isso. A gente está falando de aqueles que não foram até agora solidários, pelo menos então ao Diego Hipólito, então, a gente dá Sim, aí os foi. parabéns aí. Por, às vezes é uma palavra, né, Cléo? Não precisa de muita coisa, né? Sim, ele falou: vem ficar aqui comigo. Eu entendo que você passou, sabe? Se você quiser vir trabalhar com a gente, que eu puder fazer para te ajudar, nossa, foi muito querido mesmo. Então, parabéns aí ao Diego Hipólito pela postura. Então é isso, gente. Esperando e vai ter mais novidades. Vai entrar uma entrevista também na sequência, eu prometo, já no canal, de um pai, é um pai da Raquel Silva, que é o Fernandes, que a Raquel Segin, Pinheiros também teve, Osasco, aí de um outro técnico Cleiton Xavier, e o pai vai contar a visão dele, que era o sonho dele ver a menina, a filha na ginástica, e depois Uhum. ele depois ele soube que a filha estava apanhando na ginástica. Então é Meu bom, Deus. vocês vão acompanhar com a Uhum. gente aí. E tem mais uma mãe, tem uma profissional da ginástica, tem mais coisas aí para entrar no A Bola Não Para, eu já prometo aí para vocês. Muito obrigado a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.